Meus amados irmãos, quero deixar apenas uns textos aqui para a nossa meditação na mesa. Evangelho de João, capítulo 19, os versículos 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Todos nós sabemos que essa frase, está consumado, é apenas uma palavra no texto grego original, tetelestai, acabou, finalizou. Essa palavra tem um grande peso, um profundo peso, um extraordinário e sublime significado. Tetelestai, acabou. Significa que aquilo que foi consumado na cruz, foi consumado eternamente. Aquilo que ele ganhou lá na cruz, ele conquistou por toda a eternidade. Nada poderá impedir ou mudar aquilo que o nosso Senhor conquistou. Eu quero ler alguns textos com vocês, antes de nós comermos deste pão e bebermos deste cálice. Romanos capítulo 6, versículo 10. Diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 10. Pois quanto ter morrido uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ele morreu uma vez para sempre. Você consegue entender o que significa essa frase, ter morrido de uma vez para sempre? Significa que, para sempre, a sua morte tem um efeito. O efeito da sua morte não foi só naquele dia. O efeito da sua morte não teve um peso só naquele dia, em que o mundo, a carne, o diabo, foram ali vencidos. Significa que o poder da sua morte, o efeito da sua morte é para sempre. Para sempre, irmãos. O efeito para sempre. Eu quero te falar uma coisa. Lembre-se, reflita comigo. Quando o nosso Senhor estava naquela cruz, imagine que nós estivéssemos ali agora. Tente, esforce um pouco. Contemple por aquilo que você vê na palavra. Nosso Senhor na cruz, esmagado, o véu do templo rasgado, os discípulos fugiram, mas ele estava ali, naquela cruz, orando ao Pai, adorando ao Pai. Estava ali entre os céus e a terra, por mim e por você. Ele iria entrar na morte e iria destruir todo o poder da morte. Porque ali estava na cruz, esmagado, um homem que o pecado não teve poder na sua vida. Ele estava ali, levando a culpa de todos nós, sofrendo no nosso lugar. Toda a condenação que era contra nós estava sobre aquele homem na cruz. E ele morreu. Paulo diz assim, se aqueles homens soubessem quem estavam matando, não teriam feito aquilo, não teria matado o Rei da Glória. Irmão, se Satanás soubesse o efeito que iria ter a morte de Cristo sobre o inferno, sobre o pecado e sobre a morte, sabe o que Satanás teria feito? Ele teria criado uma redoma, teria colocado Jesus, teria pegado um exército, teria colocado em torno iria ordenar, não matem esse homem, ele não pode morrer. Sabia disso, irmãos? Porque a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios disse, se soubesse, não teriam matado o Rei da Glória. Porque quando eles mataram o nosso Senhor, a justiça de Deus foi satisfeita. O pecado foi vencido.
A morte foi destruída. Cadê os grilhões da morte? O inferno inteiro foi sacudido pelo poder da sua morte, pelo poder da sua ressurreição. Nosso Senhor é o único vencedor em todo o universo. Ah, meus irmãos, para sempre. Deixe-me mostrar outro texto para vocês. Romanos capítulo 7. Aliás, Hebreus capítulo 7, perdoe-me. Hebreus capítulo 7. Versículo 27. Que não tem necessidade. Este capítulo fala do sumo sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro pelos seus próprios pecados, porque todo sacerdote primeiro oferecia uma oferta pelos seus pecados, porque eles não poderiam oferecer uma oferta pelos pecados do povo, porque senão eles morreriam. Porque para entrar diante de Deus, deveria entrar com uma oferta pelo pecado, porque eles eram homens que tinham pecado. Pelos seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então vou parafrasear esse texto. Ele diz que o nosso Senhor não tem necessidade de, como os outros sacerdotes, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício primeiro pelos seus pecados. Quando o sumo sacerdote estava diante do povo, primeiro ele oferecia um sacrifício para os seus pecados, para cobrir os seus pecados, e depois para o povo. Nosso Senhor, irmãos, ele viveu uma vida de sacrifício. Toda a sua vida foi um grande sacrifício. Lembra, irmãos, quando ele disse assim, João 13, é por eles que eu me santifico. Não era por ele, irmãos. Mas veja isso, é por eles que eu me santifico. Então veja que os sumos sacerdotes, ao contrário do Senhor, era por eles que eles se santificavam. Eles tinham que sacrificar e se sacrificar por eles, pelas suas vidas, antes de se sacrificar pelo povo. Nosso Senhor, sua vida já era um sacrifício. Aí ele diz assim, é por eles que eu me santifico. Que coisa linda, irmãos. Que segurança nós temos nele. Então ele diz que nosso Senhor não tinha nenhuma necessidade disso, como os sumos sacerdotes, de oferecer um sacrifício todos os dias, porque ele diz que o que ele fez uma vez só, e como está em Romanos, que acabamos de ler, o efeito da sua morte é por toda a vida. Não há necessidade, irmãos, de fazer sacrifícios pelo pecado. Não há nada que você e eu possa fazer para diminuir a ira de Deus contra os nossos pecados, porque isso Deus já fez, ou Cristo já fez. Quando Deus olha para nós, sabe o que Ele vê? Ele vê o poder, Ele vê o efeito, Ele vê a glória, Ele vê a altura, Ele vê a largura, Ele vê o comprimento, Ele vê a profundidade do sacrifício de Cristo. Então Deus tem que nos perdoar. Não é porque você está se esforçando, é porque Cristo venceu o seu pecado. Cristo é o seu perdão. Cristo é a sua vitória. Não é para você que Deus olha, é para o sacrifício de Cristo. Uma vez para sempre. Que privilégio é esse, irmãos? Medite nesse privilégio que você tem, que é teu. Isso não nos dá garantia para pecar, do contrário, ou pelo contrário. É por causa desta maravilhosa obra que o cristão salvo, ele se sente vergonha do pecado. Ele sabe o gosto amargo e terrível, e a separação e a quebra da comunhão que o pecado provoca. Vamos para o outro texto. Capítulo 9, versículo 12. Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos,
uma vez por todas, tendo obtida a eterna redenção. Porque você sabe que o sumo sacerdote, ele pegava o sangue de um cordeiro de 1 ano sem mácula, sem defeito, fazia sacrifício pelo seu pecado, depois ele entrava, salpicando o sangue, ele entrava uma vez no Santo dos Santos, e aí ele fazia a oferta pela expiação. Nosso Senhor Jesus, diz esse texto, que não foi por meio de sangue de bodes, de cordeiros, mas pelo próprio sangue da sua vida. Ele derramou toda a sua vida. Irmãos, todo o caminho do Gólgota, porque para nós, a senda da cruz, o caminho da sua morte, não foi até o Gólgota. Para mim e para você, o caminho da redenção foi até o trono de Deus. Ele não nos queria levar-nos só até o Gólgota, ele queria nos levar para dentro da sua glória, para o lugar santíssimo da sua glória. Por isso, irmãos, o caminho do trono está aberto para nós. Ele não é um trono de juízo, ele não é um trono de condenação para você, ele é um trono de redenção, ele é um trono de intercessão, ele é um trono de adoração. Ele não é o trono do nosso juízo. Nós não tememos no sentido da vergonha, da rejeição, da condenação. Nós não tememos nesses sentidos aquele que está sentado no trono. Nós o amamos, nós o adoramos, porque ele abriu um caminho para nós. Não foi só até a cruz, foi até o seu trono. Como diz Jeremias, no capítulo 17, trono de glória, exaltado, é o lugar do vosso santuário. Por causa deste sangue, por causa deste sangue, o sangue que Deus vê, este sangue nos garante a entrada. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa que você precisa saber. Até penso que você sabe. Talvez você não veja, mas Deus vê que a minha e a tua vida está banhada pelo sangue de Cristo Jesus. Tem um selo do sangue de Cristo Jesus na nossa vida. Assim como tinha nos umbrais daquelas portas, na casa dos judeus, antes deles saírem, nós sabemos que houve um sacrifício, ou vários sacrifícios de um cordeiro de 1 ano, sem mácula. E o sangue foi aspergido. E Deus diz, para que eu veja, quando eu ver, Deus vê o sangue. Se Deus viu o sangue naquelas casas, o anjo da morte, o anjo da condenação passou por cima. Então, irmãos, é verdade, sim, é verdade, que Romanos diz, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Toda condenação, irmãos, vem e passa por cima de nós. Sabe por quê? Porque nossa vida está revestida do sangue de Cristo Jesus. Você precisa proclamar isso todos os dias. Seus pecados precisam ouvir isso. O seu acusador precisa ouvir isto. Nós temos um acusador, irmãos, um acusador. Ele fala todos os dias, ele fala que você está condenado, ele fala que você está destruído, ele fala que você não vai vencer, ele fala que você não vai entrar no reino, ele fala que você está perdido. É mentira, o sangue de Cristo diz que é mentira. Nós temos que confessar o sangue. Você precisa confessar o poder do sangue de Cristo na sua vida. Você tem que dizer, o sangue de Cristo Jesus me livra, me limpa de todo o pecado. Toda a acusação de Satanás contra você se desfaz perante o poder do sangue de Cristo Jesus. Ainda nesse capítulo, irmãos, versículo 26. Ora, neste caso, não seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo.
Agora, porém, ao se cumprir os tempos, manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Irmãos, nós não temos um inimigo maior, mais terrível do que o pecado. Eu me atrevo a dizer para vocês, irmãos, que ele é um inimigo muito mais feroz do que o próprio diabo. Esse é um inimigo que nós, infelizmente, tememos. Esse é um inimigo que, infelizmente, ele ainda é maior do que nós. Esse é um inimigo que nos mostra o quão somos frágeis. Esse é um inimigo que nos afasta constantemente da presença de Deus. Esse é um inimigo que em nós nos faz entristecer o Espírito de Deus. Não há palavra mais feia do que essa no nosso vocabulário: pecado. Eu ouso dizer, irmãos, que talvez essa palavra pecado é mais feia do que a palavra diabo. É uma palavra terrível. É uma palavra que tem um gosto de fel na nossa boca. E ela tem muitos nomes. Mas graças a Deus, irmãos, que o nosso Senhor aniquilou o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Graças a Deus. Nós podemos dizer que Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção. Ele nos reconciliou com Deus, mesmo sendo nós quem somos. Mesmo ainda estando no corpo dessa carne, há uma esperança para essa carne. Irmãos e irmãs, escute as boas novas. Há uma notícia que você precisa ouvir hoje. Este corpo de pecado será revestido da incorruptibilidade, porque Jesus venceu o pecado. Ele venceu o pecado. E um dia você vai olhar para o seu irmão, e o seu irmão vai olhar para você, minha irmã, e você vai ver nele, e ele vai ver em você uma pureza, uma santidade tão grande, como se o pecado nunca tivesse nos tocado. E por quê, irmãos? Aqui está o porquê. Porque Ele aniquilou o pecado na sua carne. Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus. O último texto, irmãos, capítulo 10, versículo 10. Vamos ler esse texto juntos, irmãos? Leia comigo, não leia na sua versão, não. Vamos ler todos juntos. Nessa vontade, vamos? Hebreus 10, 10. Vamos lá. Diga novamente, uma vez por todas. Mais uma vez. Por todas. Glória a Deus. Graças ao Senhor, irmãos. Vamos encerrar esta parte, irmãos, cantando aquela canção, Só em Jesus. Eu creio que aqui nós vamos adorar, vamos orar. Que maravilha é o nosso Senhor, irmãos. Que se você lá na glória não tiver um grande galardão, não tiver um grande lugar lá no reino, mas se for concedido a você apenas contemplar a face do Senhor, esse será o maior de todos os galardões. E o Senhor vai nos dar essa recompensa, irmãos. Bendito seja o nosso Senhor.